Vamos de Supremo Tribunal Federal? Eles formaram maioria para manter a nomeação de parentes para cargos públicos. Cargos, melhor dizendo, políticos. Pedro Moreira é quem vem aqui conversar com a gente. Ô Pedro, esse assunto é sensível, muito sensível. Por quê? Muitas vezes você pode indicar alguém, você está no cargo público, né? E aí você indica alguém para uma secretaria técnica. E esse alguém pode ser extraordinário, fazer um baita trabalho, mas esse alguém é seu parente. E isso gera um problema, a depender do ambiente. Por qual motivo o Supremo Tribunal Federal estava julgando uma ação e agora formou maioria para isso? Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Elisa. Bom dia para você. Ótima sexta-feira para quem está com a gente. Elisa, esse foi um caso que chegou no Supremo com relação a uma lei municipal da cidade de Tupã, aí no interior do estado de São Paulo, uma lei que o município aprovou em 2013 e que previa que para o cargo de secretário municipal, o prefeito poderia nomear parentes até o terceiro grau, né, que é até onde a vedação vinha. E aí essa lei foi contestada pelo Ministério Público de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou a lei inconstitucional, e aí o caso foi subindo, chegou no Supremo, e desde 2014 o Supremo vem julgando essa questão. O relator é o ministro Luiz Fux. E no entendimento do ministro Luiz Fux, essa lei ela não feriu o entendimento do Supremo com relação à indicação de cargos políticos. Qual que é o entendimento do ministro? Que uma regra que o Supremo tinha aprovado em 2008, que é a chamada súmula vinculante número 13, essa regra tinha proibido o chamado nepotismo, né, que é a indicação de parentes, para cargos comissionados, os chamados cargos de confiança, né, são aqueles cargos de livre nomeação. Então, uma autoridade ou um servidor público, desde 2008, com essa regra do Supremo, não pôde mais nomear parentes diretos até o terceiro grau para cargos de confiança e também não podia nomear o cônjuge, né, ou o companheiro. Essa regra continua valendo para esses cargos de confiança mais genéricos. Mas o Supremo, então, está entendendo agora, com esse julgamento que está em andamento, que o chefe do Executivo pode indicar um parente para o cargo do alto escalão do governo. O Supremo julga a indicação como se fosse para um ministro de Estado, por exemplo, o presidente da República indicando um parente para ministro de Estado, e por analogia essa regra também valeria para secretários estaduais e municipais. O ministro Luiz Fux, que é o relator, disse que esses cargos têm essa natureza política, né, que são cargos muito próximos ali da gestão, não são cargos de administração, de coordenação, que são outros tipos de cargos que existem no funcionarismo público. E o ministro Luiz Fux disse que vota pela permissão para que parentes sejam indicados para esses cargos, desde que sejam respeitados alguns outros critérios, como, por exemplo, a capacitação técnica dessa pessoa. E aí ele foi seguido por outros ministros do Supremo Tribunal Federal, né, Elisa? Já formando essa maioria, então, foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses outros ministros fizeram uma sugestão para que o ministro Luiz Fux deixe claro também que essa indicação de parente não pode ser feita quando o chefe do Executivo indica cargos para outros órgãos ou para outros poderes, por exemplo, para o Ministério Público, para o Judiciário ou para tribunais de conta. Essa vedação de indicação de parentes continua valendo. Então, se o julgamento continuar como está, ele foi suspenso, vai ser retomado na semana que vem, ainda falta os votos de alguns ministros, né? Se nenhum ministro mudar o voto, se essa maioria permanecer, o chefe do Executivo vai poder nomear parente, então, para esses cargos específicos, ministro de Estado, secretários estaduais e secretários municipais. Elisa, essa questão, então, por enquanto, só tem o voto contrário do ministro Flávio Dino, fez um voto até bem contundente ontem, para ele teria que continuar proibido, que ele disse que o problema não é nas esferas mais altas, tipo aqui no Palácio do Planalto ou nos governos estaduais. Para o ministro Flávio Dino, o problema pode acontecer com essas indicações naqueles pequenos municípios que têm menos repercussão, e aí ele acha que poderia ocorrer abuso nesse sentido. Vamos ver como é que vão votar os outros ministros na semana que vem e se algum ministro que votou ontem muda seu voto ou se esse resultado vai se manter, Elisa.